Olá, boa noite. Domingo, 29 de maio de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião com liberdade. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, @P62Minutos e também pela TV Jovem Pan. Eu sou o Silvio Navarro e hoje vou dividir essa bancada com a Rose Rocha, Ricardo Salles mais uma vez, a quem agradeço pela participação. E aqui, a uma tela de distância, Paulo Figueiredo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, é muito bom estar aqui com vocês. Salles, obrigado pela tua presença ilustre e um prazer dividir a bancada com vocês todos aí. Boa noite, Rose. Boa noite aos colegas de bancada e uma boa noite a você que nos acompanha todos os domingos. 62 Minutos traz hoje muito debate e você pode participar do programa. É só mandar a sua mensagem nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Getter, Instagram, no @P62Minutos. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. O programa 62 Minutos é para deixar você sempre bem informado e a sua opinião é muito importante por aqui. Olha só, daqui a pouco a gente também vai ter uma entrevista com o secretário especial de desestatização do governo, Diogo Macorde. Mas antes, o assunto que movimentou a semana, a gente começa o programa com a operação policial ocorrida no Rio de Janeiro. Mas, ao contrário do que você viu e leu por aí, nós vamos mostrar as coisas como elas são. Homens do BOPE, a tropa de elite do Rio, se depararam com uma reunião de traficantes na Vila Cruzeiro. Os criminosos, como sempre, estavam armados até os dentes, com fuzis e granadas. A polícia foi recebida com uma chuva de balas e não de livros. Se defendeu e defendeu a população, a lei, a ordem. Mais de 20 pessoas morreram. Há suspeitas de que os traficantes usaram moradores como escudo humano. E aí, teve início um festival de bandidolatria na velha imprensa. Eu começo com você, Paulo Figueiredo. Bom, eu acho que esse assunto foi bastante icônico, porque ele mostrou a diferença de visão de mundo entre a população normal, entre as pessoas que estão ali vivendo as suas vidas, e hoje o que é a pauta da esquerda e o que é a pauta a pauta defendida pela imprensa. A forma como a cobertura da imprensa foi feita é absolutamente assustadora, né? Nós vimos as imagens que circularam pela internet da quantidade de armamentos, granadas, fuzis, assim, um verdadeiro arsenal de guerra apreendido. Então a polícia fazendo uma ação, eu não sei quem está acostumado aqui, quem já atirou, quem já fez algum treinamento de tiro, mas atirar é difícil. Atirar com alguém atirando contra você é muito difícil, exige muito treinamento, não é videogame, não é Call of Duty, não é PlayStation. Você está colocando a sua vida em risco numa ação. Então você tem essas pessoas que estão colocando as suas vidas em risco em situação de guerra todos os dias. O BOPE é acionado praticamente todos os dias no Rio de Janeiro. E colocam e entraram contra um bando extremamente armado e fizeram uma ação que, obviamente, não é o ideal é que a polícia prenda os bandidos, mas tem que combinar com os bandidos, né? Tem que combinar com os bandidos que eles se entreguem, porque se alguém está trocando tiro contra você, você tem que reagir de forma a defender a sua vida. Mas o que a cobertura da imprensa mostra? Eu acho que o mais icônico nesse momento, eu vou separar dois momentos aqui que eu considero icônicos de comentaristas de imprensa, uma militante disfarçada e a outra uma comentarista de opinião. A primeira militante disfarçada que foi a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que disse que morreram 25 bandidos e ela comenta em seguida, e não morreu nenhum policial. E essa técnica, né, de contrastar dois fatos que são para dar a impressão de que eles são comparáveis, é uma técnica de redação de jornalismo manjada, né? Ela disfarça a opinião dela de que a polícia foi tão truculenta que nenhum policial morreu, disfarça isso como jornalismo objetivo. O outro exemplo que eu queria citar, Silvio, você perdoe aqui a minha indiscrição, você estava presente, um vídeo que circulou nas redes sociais essa semana com a minha colega de Jovem Pan e sua colega Amanda Klein, onde ela fala que nós temos que parar com esse maniqueísmo de dizer que todo policial é bom e todo bandido é mau.
o policial é sempre o mocinho e o bandido é sempre o mal. Ora, Amanda, é verdade que nem sempre o policial é bom, mas o policial individualmente às vezes comete excesso. Nós vimos isso bastante recentemente no Brasil, às vezes vemos policiais cometendo omissões, mas ele pode não ser sempre bom, mas a força policial, ela representa a lei e a ordem. E o bandido, esse é sempre mal por definição. O bandido, ele é sempre mal por definição, ele é a lei sendo quebrada. No caso, bandidos que estavam armados com armamentos de guerra, colocando em risco toda a população ali da região. Então, eu só termino dizendo o seguinte, é um absurdo a diferença entre o que as pessoas de bem normais querem, que é mais segurança, que a polícia sim as defenda, você não vai chamar o bandido, né, quando tiver alguém assaltando a sua casa. E, por outro lado, o que a imprensa defende. A pauta da esquerda. Aqui nos Estados Unidos, uma das grandes bandeiras da esquerda é o defund the police. Acreditem, gente. Aqui nos Estados Unidos, uma das grandes pautas da esquerda é que você tire recurso das forças policiais. Então, eu chamo a atenção para isso. O contraste entre o que as pessoas querem, as pessoas comuns, ordeiras querem, e o que a pauta de esquerda, defendida pela imprensa, apresenta a vocês. Pois bem, Salles, passo então aí a palavra para você, sempre lembrando que esse cenário no Rio de Janeiro é um cenário de narcoguerrilha, de verdade. Como bem lembrou o Paulo, eles estavam fortemente armados. Algumas imagens que circulam nas redes sociais mostram aqueles comboios com metralhadoras .50, por exemplo, capazes de derrubar um helicóptero. Helicóptero da polícia que não pode sobrevoar os morros do Rio de Janeiro, ou não puderam durante muito tempo, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois é, veja, primeiro eu acho que a gente tem que lembrar quem é que gera esse mercado todo de drogas no Brasil, né? Então é sempre importante lembrar que muitos desses que criticam a ação policial são os principais clientes dos traficantes, né? Muitos desses rapazes ou moças, homens, mulheres, etc., que criticam a polícia, que falam frases bonitas sobre direitos humanos, são eles os principais clientes. Então, se eles quisessem mesmo parar, né, ajudar a diminuir a violência no Rio de Janeiro, deixar com que os meninos pobres continuem sendo aviãozinho do tráfico, eles podiam parar de fumar maconha e cheirar cocaína, né? Dava uma bela melhorada no tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, a maneira com a qual eles tratam esse assunto é revoltante. Porque justamente, como foi dito aqui pelo Paulo, há uma presunção de que o bandido o polícia sempre abusa do poder e que o bandido, ele quase que não tem alternativa se não enfrentar a polícia. Isso é mentira, isso é absolutamente mentiroso. Tem muita gente boa, gente simples, gente que poderia ter se engajado no tráfico e não engajou. E vive nas comunidades, vive nas favelas, tentando sobreviver em meio a essa criminalidade. Portanto, o bandido faz uma escolha e a escolha dele é enfrentar a polícia. No momento que enfrenta a polícia está lá também para se defender. O policial não é obrigado a morrer só porque tem uma apresentadora que acha que para haver uma proporcionalidade de ações entre a polícia e a criminalidade tem que morrer algum policial para haver estatística que dê esse nível, né, de compatibilidade, de equilíbrio. Não tem que ter equilíbrio. Nós temos que agradecer pelo fato de que, se houve uma operação em que os bandidos enfrentaram a polícia e circulou um áudio muito interessante, um áudio que é aquela linguagem de traficante para traficante, em que eles diziam para o outro, manda o pessoal aí, faz uns potrestos, manda a turma aqui e tal. Nós trocamos com eles, ou seja, trocaram tiro. Não tem essa história de que o sujeito foi executado. Eles trocaram tiro com a polícia. Por sorte, os policiais mais bem treinados ou por alguma razão não morreram e os bandidos morreram. Teve aparentemente uma moça, uma cabeleireira, que foi efeito colateral, uma tristeza ter uma senhora morta numa operação como essa, mas isso não tira o mérito de você combater a criminalidade. Porque se você combate, eles dizem que é excesso de violência, e se não combate, as pessoas que vivem lá dentro como reféns da criminalidade são os que pagam o pato. Porque o bonitão da Zona Sul, a bonitinha, a turma da maconha, da cocaína aí, eles acham engraçado. Para na boca do morro, compra uma droga, volta lá para o Leblon, para Ipanema, para fazer uma festinha, e o coitado do traficante é que tem que ficar, o coitado da população tem que ficar refém dos traficantes lá do morro depois, e o BOP tem que enfrentar essa turma. Então está na hora de dizer a verdade e colocar realmente as coisas como elas são mesmo. Rose.
Eu queria destacar queria destacar a atitude do ministro Fachin, que falou que viu preocupação nas mortes dos bandidos. Mas é interessante que essa mesma justiça não viu a preocupação na morte daquele estudante que estava indo para casa aqui em São Paulo e foi executado por um bandido. Ele estava voltando do trabalho, covardemente foi executado, chegou a se ajoelhar e pediu. Então nós não vemos essa ação do STF para defender. Nós vemos o quê? A soltura de goleiro Bruno, André do Rap, e isso é muito preocupante. Ele já pediu a investigação no Rio contra os policiais. Então é urgente que os policiais tenham o excludente de ilicitude, porque bandido tem que aprender que bandido que está pronto para matar inocentes, para atirar na polícia, precisa estar pronto para morrer também. É isso. Bom, vamos para... Diga, Paulo. Paulo tem mais uma observação. Esse ponto que a Rose chama a atenção é importante, porque os policiais do Rio de Janeiro não conseguem, aliás, por todo o Brasil, os policiais não conseguem mais agir para defender a lei. Aqui nos Estados Unidos, os policiais morrem de medo de qualquer ação, porque depois vão sofrer críticas, depois vão ser perseguidos criminalmente. Os policiais aqui morrem de medo de imobilizar bandidos, e no Brasil os policiais estão morrendo de medo de defender a lei e a ordem. E isso é uma ação da esquerda. Esses policiais já têm investigação do Ministério Público. O Ministério Público no Brasil tem que ser resetado. Não dá para aproveitar praticamente nada. É simplesmente um órgão de militância de esquerda. Todos eles agem como militantes de esquerda o tempo inteiro. É um aparelhamento absolutamente impressionante. Então não tem como a polícia agir. A polícia hoje no Brasil não tem como agir em paz. Nós vamos, se der tempo aqui, ainda falar um pouco sobre o que acontece aqui em Uvalde, mas chegaram informações hoje que no massacre do Texas a polícia esperou 12 minutos com o bandido dando tiro do lado de fora da escola antes dele entrar. A polícia ficou 1 hora esperando antes de agir e entrar na escola. Então, assim, e parte disso pode ter a ver, sim, com o medo dos policiais hoje de agirem. Então, essa é uma reflexão importante que a sociedade precisa fazer. Claro que abusos policiais precisam ser combatidos, é claro que a polícia tem que ter responsabilidade, mas também não dá para tratar policial que entra numa comunidade com comboios de pessoas armadas em zonas de guerra, tratar eles como se eles estivessem ali passeando e jogando videogame. Isso vindo me desculpa, advogadinhos burocratas do Ministério Público que nunca trabalharam na vida de verdade, que nunca pegaram numa arma na vida e não sabem como é que sequer tem ideia de como funciona uma operação policial. Então é um ponto muito, muito oportuno que a Rose traz aqui. A polícia do estado de São Paulo está numa situação semelhante. Foram instaladas câmeras no peito dos policiais, a um custo gigantesco de monitoramento, né, um valor enorme, e em vez de você monitorar o bandido com tornozeleira eletrônica e tal, você está monitorando a polícia. Resultado, os policiais estão se sentindo acuados, não se sentem à vontade para enfrentar a bandidagem, porque sabem que todas aquelas imagens, tudo que aquilo é gravado, vai ser usado contra eles. Aquilo não é para defender o policial, isso é balela de quem inventou essa história ou que tem algum interesse por trás disso. O fato é que essas câmeras colocadas no peito dos policiais aqui em São Paulo têm feito com que a polícia fique de mãos atadas e com medo de agir, porque senão responde na corregedoria, responde na ouvidoria, responde, e às vezes responde por nada, não fez nada errado, mas o sujeito inventa uma desculpa qualquer e vai para cima do polícia. Quer dizer, não basta São Paulo ter um dos piores salários do Brasil em termos de remuneração de polícia civil e militar, e ainda por cima agora a polícia militar está constrangida com essa câmera no peito, essa vergonha. Não bastasse a câmera na farda, Paulo, não bastasse a câmera na farda, o governador, ex-governador agora, esse que vai ficar em casa, comprou tasers, né? Em vez de comprar armamento, comprou arma de choque para os policiais enfrentar fuzis e granadas. Vamos lá, para arrematar, Paulo, diga lá. Desculpa esculhambar aqui o programa, mas eu até, aqui nos Estados Unidos é muito comum que a polícia utilize a câmera, né, o que chama de body cam, a câmera no corpo. E curiosamente, ela às vezes funciona assim para defender os policiais. Mas o que é absurdo, e isso ficou muito claro no caso do George Floyd e em outros casos, é que as imagens são divulgadas e vazadas para a imprensa que edita seletivamente e criam uma comoção pública em torno da morte do bandido que eventualmente acontece. Então,
Não é só a gravação com a gravação, que até seria uma coisa boa potencialmente. Você tem que se preocupar com o vazamento e a edição seletiva da imprensa, que faz um frenesi para condenar o policial no Tribunal da Opinião Pública muito antes dele ser condenado pelos órgãos normais, a corregedoria, etc, etc. É isso aí. Rose, vamos então para o material de Brasília da nossa repórter Berenice Leite. Vamos falar do bolso do brasileiro, que está cada dia mais pesado. Em Brasília, promessas não faltam para tentar amenizar a alta dos combustíveis. A nossa repórter Berenice Leite traz mais informações. Em ano de eleição, promessas é o que não faltam. A Petrobras, ela jamais pode ser privatizada, é uma empresa de governo. Redução de imposto é uma coisa que o Partido Novo sempre brigou. Mas no Congresso, articulações entre partidos para que deputados votem contra projetos que podem amenizar a situação colocam em dúvida sobre quem é que está de fato preocupado com o povo. A oposição é oposição, ela cumpre o papel de oposição. Não dá para se exigir da oposição que ela aprove os projetos do governo. Falta bom senso dos governadores. É bom para a dona de casa, quem tem um carrozinho para abastecer, quem recebe um salário que gasta quase um terço ou mais só com combustível. Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que limita o ICMS de produtos essenciais, entre eles os combustíveis. A medida pode trazer um alívio de 60 centavos para o consumidor, mas ainda antes da votação não havia um consenso. Esse projeto mostra, evidencia, reitera a incapacidade do governo Bolsonaro em ter uma política de preço para os combustíveis do Brasil. O senhor conhece a lei das estatais? Claro que eu conheço. E o que ela diz? Governadores já ameaçam acionar a justiça, caso o projeto também passe pelo crivo do Senado. O motivo é a perda na arrecadação, que, segundo eles, pode chegar a 64 bilhões de reais. Os estados brasileiros, eles hoje estão superavitários. Eu sei que vai haver uma queda de arrecadação, mas esses estados já arrecadaram muito. Eu acho que União Brasil, essa proposta, neste momento, ela é cabível. Será que o povo também não está pagando preço aí por uma corrupção que ocorreu na Petrobras no passado? Não vale a pena votar. É necessário se buscar uma mudança real da política de preços da Petrobras. Quem tem esse poder? O presidente da República. Mas a lei das estatais não garante isso mais, né? O presidente da República ainda garante que ele é o representante majoritário dos acionistas centrais da empresa. Opiniões à parte, o fato é que o povo espera do governo uma solução. Pode até ser que ela esteja nas mãos de um ministro como Paulo Guedes, mas para isso é importante não sofrer de perda de memória. Muito bem, e a gente recebe agora aqui, presencialmente, no nosso estúdio, o secretário Diogo Macorde, de Desestatização e Mercados. Aliás, o nome da pasta é ainda um pouco maior, né, secretário? São várias atribuições. Agradeço pela gentileza de comparecer aqui presencialmente, como eu disse, no nosso estúdio. É um prazer enorme estar aqui, Silvio, contigo de novo, com meu amigo Ricardo Salles aqui, Rose, Paulo, obrigado pelo convite. Secretário, como eu disse, é uma pasta que tem uma série de atribuições e muita gente acaba criticando, o governo não conseguiu cumprir a agenda liberal de privatizações, não conseguiu a desestatização que era esperada. Queria que o senhor fizesse um apanhado para a gente, um balanço, já que estamos aí no final, praticamente, o último ano dessa gestão, e depois a gente parte para algumas perguntas mais específicas. Imagino quem está assistindo quer saber, evidentemente, da Petrobras. Vamos lá, Silvio. A nossa secretaria, ela cuida de todo o ativo e líquido do governo, tá? Então, a gente está falando de cerca de 2 trilhões de reais. Então, realmente é muita coisa. Ali a gente tem todas as ações das empresas estatais e nós temos todo o patrimônio imobiliário do governo federal. Tá? Infelizmente, esses 2 ativos tradicionalmente foram abandonados, todos nós sabemos as razões. Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, tá? Em 2015, que foi o último ano do governo do PT, só as 6 maiores empresas estatais do governo federal tiveram um prejuízo acumulado de 25 bilhões de reais. Esse foi o ponto de partida de dezembro de 2015. Tá? Em 2016, então após o impeachment, as coisas começaram a melhorar, né? Veio a lei das estatais, que foi mostrado inclusive no VT. Então, 2018, ou seja, o último ano antes do início do nosso governo, essas empresas estatais elas tinham contabilizado um lucro já de 70 bilhões. Então, já passou de menos 24, 25
para cerca de 70 bilhões de lucro. Bom, o que foi feito de janeiro de 2019 até agora? Uma reformulação completa nessas estatais, melhoria de governança, realmente uma diretoria comprometida com o país, fez com que o lucro dessas empresas fosse de cerca de 190 bilhões de reais em 2021. Então passamos de 25 bilhões de prejuízo para 190 bilhões de reais de lucro, tá? É evidente que a nossa missão é diminuir o tamanho do Estado, então vou falar aqui das privatizações, mas é importante colocar o respeito ao patrimônio público enquanto a gente não alcança o objetivo principal, que é a privatização. Então a gente, enquanto não vende, garante uma gestão profissional dessas empresas, porque afinal de contas é um patrimônio de todo brasileiro. Agora, qual é o risco? O risco é a gente deixar, né, ali o boi gordinho para quando o pessoal voltar, matar e fazer um churrasco. Então o que a gente tem que fazer? Garantir que realmente essas empresas, elas agora que estão numa excelente situação, possam de fato ser privatizadas. Porque veja, para quem é contra a privatização, eles sempre vão dizer que não está no momento adequado para privatizar. Então, puxa, mas você vai privatizar porque se dá lucro, né, entreguista e etc. e tal. Mas se a gente privatizasse, enquanto elas estavam dando 25 bilhões de reais de prejuízo, iam falar, vai privatizar na Bacia das Almas, entreguista e tal. Então nunca é o momento correto. Foi um pouco o argumento usado em relação aos Correios, né? Agora que os Correios estão... Sempre é o argumento que eles usam. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Em termos de governança das estatais, foi feito realmente um trabalho de respeito ao patrimônio público, colocando pessoas que são comprometidas, não só nos ministérios, mas nas empresas estatais também. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante para ser colocado, tá? Quando a gente fala do patrimônio imobiliário, a gente sabe que isso historicamente era dominado por políticos, né? Eu cheguei a ver um mapa onde cada estado na SPU tinha um logozinho de um partido político diferente porque era tudo loteado. E hoje o que a gente tem é a profissionalização realmente da gestão do ativo imobiliário, uma governança completamente nova por meio de um ato conjunto do ministro da Economia com o ministro da CGU e que interrompeu aquela distribuição de imóveis para partidos políticos, para ONGs ou para tudo que tinha, que no passado era usado com objetivo político. Isso acabou. Então não é que a gente estava trocando o pneu com o carro andando, a gente estava trocando a turbina de um avião caindo, né? Era realmente tudo para ser feito ao mesmo tempo e nós conseguimos profissionalizar a gestão da SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, que cuida desse patrimônio imobiliário, e começamos um programa de venda de imóveis que nunca havia sido feito no governo. Então, primeiro, numa estratégia de varejo, começamos com imóveis icônicos aqui. Acabamos de abrir o edital do edifício à noite, para quem é do Rio de Janeiro conhece, ali na Praça Mauá, né, realmente que foi toda revitalizada na frente do Museu do Amanhã. O único prédio abandonado que existe é um prédio federal, é uma vergonha. E agora ele está sendo finalmente oferecido para iniciativa privada. E imóveis no Brasil inteiro realmente bastante importantes. Então, isso foi avançando e você me perguntou, eu dei toda essa volta para chegar, e a agenda de privatização? Ora, quando nós chegamos, não havia absolutamente nenhum projeto em andamento, nenhum, zero. Né? Para não dizer que nenhuma empresa estava qualificada no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, havia apenas uma, que é a Ceasa Minas, que havia sido federalizada pelo Fernando Henrique numa negociação de dívida com o Estado de Minas Gerais. Então pegou, federalizou a empresa e ficou federal até hoje. Por que a gente tem um serviço de entrepostagem em Minas Gerais? Por que a gente tem... Várias empresas foram... Nos anos 90 a gente privatizou algumas coisas, mas a gente federalizou outras e a gente não fala sobre isso. As distribuidoras da Eletrobras, que nos 6 anos antes de serem privatizadas, deram um prejuízo acumulado de 20 bilhões de reais, nunca foram federais. Elas viraram federais numa negociação de dívida com o Estado lá na década de 90. Então a gente está tendo que limpar realmente um monte de coisa, tá? E começamos os estudos do zero. E os estudos agora ficaram prontos. Já privatizamos então o Porto de Vitória, foi o primeiro, tá? Já feito no mês passado. Agora a gente vai ter só em portos, ainda tem o Porto São Sebastião, o Porto de Santos, Eletrobras, então foi agora protocolado realmente o pedido, né? A oferta, então já estamos bastante avançados. E vários outros projetos que agora os estudos já estão no Tribunal de Contas, como é o caso do metrô de Belo Horizonte, a própria Ceasa Minas, né? E temos outros já muito próximos, como é o caso do metrô de Porto Alegre e tantos outros. Então, avançamos bem, ao mesmo tempo em que desinvestimos mais de 230 bilhões de reais, incluindo a BR Distribuidora, a TAG, que é a transportadora associada de gás. Então,
movimentos enormes, 230 bilhões, e agora a gente está avançando nas privatizações. Eletrobras, eu vou até pedir para os meus colegas deixarem a próxima pergunta depois sobre a Eletrobras, que eu quero falar um pouco, Rose, começando então aqui a nossa rodada, depois o Paulo Figueiredo e o Salles. Secretário, bem-vindo. Me corrija se eu estiver errado. O Brasil tem hoje 46 estatais de controle direto. Mas qual a maior dificuldade em privatizar hoje no Brasil? É o lobby ou a falta de comunicação entre os cidadãos, a falta de entendimento, de informação sobre isso? Olha, Rosé, eu acho que a principal dificuldade que a gente tem, no final das contas, é a inexistência de um mecanismo, das engrenagens que nos garantem a fluidez do processo. Então, quando nós chegamos em janeiro de 2019, não havia a tecnologia, não havia o conhecimento suficiente para a privatização. A gente teve que resgatar isso tudo, que não existia desde a década de 90. Então a gente teve que recriar, a gente teve que passar um óleo ali naquelas engrenagens que estavam todas enferrujadas. E eu acho que agora, quebrada a inércia, a gente conseguiu chegar em um padrão bastante interessante. Tá? Quando a gente fala, para te dar um número então das estatais, nós estamos em 46 de controle direto, mas cada empresa de controle direto tem várias outras empresas de controle indireto. Tá? Então elas têm essas subsidiárias integrais. Nós, em 2015, então de novo, no último ano do PT, nós tínhamos 228 empresas estatais, no total, direto e indireto. Em dezembro de 2018, ou seja, a situação que nós pegamos eram 209, tá? E hoje nós temos 160. Significa que nós vendemos ou diminuímos o Estado em 49 empresas, e só desde o início do governo até agora. E no governo do PT eles criaram quantas? O governo do PT, aí o céu era o limite, porque além de tudo eles faziam as parcerias com governos estaduais, chegando àquela famosa fábrica de camisinha no Acre. Então você tinha de absolutamente tudo. Então era uma forma de pensar diferente. Tá? Então mudar a forma de pensar, mudar a estratégia, e acho que isso é o mais difícil, mas acho que a gente conseguiu avançar muito bem. Por isso que é tão importante um segundo governo, onde a gente consiga agora aproveitar tudo isso que foi criado para conseguir dar muito mais velocidade. E só para encerrar aqui a minha pergunta, os sindicatos, eles falam muito que a privatização tira empregos. Gostaria que o senhor desse um exemplo contrário. Não, o exemplo que eu sempre dou é da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce tinha 15 mil funcionários antes de ser privatizada, e hoje ela tem mais de 100 mil funcionários. Então, quem defende o funcionário, defende a privatização. A Vale, ela valia metade da Eletrobras antes de ser privatizada. Hoje ela vale 60 vezes a Eletrobras. Esse é o efeito da privatização. Paulo Figueiredo, é isso pela fila, Paulo? Secretário, boa noite, obrigado aí pela entrevista. Bom, é inegável o avanço que o governo teve, principalmente na qualidade da gestão das empresas estatais. Melhorou muito. Só de ter deixado as estatais no governo do PT tinham uma finalidade: abastecer os cofres do partido e o projeto político do partido para chegar ao poder. Era uma fonte inesgotável de corrupção e isso ficou bastante claro com todas as investigações que o Brasil viu nos últimos anos. Mas temos que fazer justiça, o governo não foi tão bem sucedido quanto se esperava nessa agenda de privatização. As privatizações ao que o senhor se refere são menores, não são as grandes que o Brasil esperava e que foram promessa do governo Bolsonaro. Eu participei, na minha passagem pelo setor público, eu lidei com algumas privatizações e eu sei que é complicado mesmo fazer estudo de viabilidade, roadshow e etc. para você privatizar, mas você não demora 3 anos e meio. O próprio Salim Matar saiu, secretário Salim Matar, na época, secretário, saiu do governo reclamando das dificuldades do próprio governo para privatizar. A minha pergunta no final da história é a seguinte: o que o governo vai fazer daqui para frente? E nós podemos esperar ainda neste mandato do governo do presidente Bolsonaro, porque o próximo torcemos, eu particularmente torço para que aconteça, mas vai depender dos eleitores. Teremos alguma privatização? E no segundo mandato, caso ele haja, o que o governo vai fazer para privatizar? Para complementar, queria que o senhor tivesse a oportunidade aqui no ar de acabar de uma vez por todas com uma história. Muita gente diz que, na verdade, as privatizações não acontecem porque o presidente Bolsonaro é contra elas. No fundo, ele é estatista. Na sua experiência lidando com o governo tem intenção mesmo de privatizar? Veja, Paulo, você tem razão. As privatizações elas não acontecem em 3 anos, 3 anos e meio.
elas historicamente aconteciam em um período muito maior. Então, nós estamos quebrando recordes, por incrível que pareça. Tá? Então, apesar de parecer um período muito longo, aquelas privatizações, ou a maioria das privatizações da década de 90, começaram seus estudos na época do Collor. Então, passou pelo Itamar e foram entregues pelo FHC. Então, na verdade, a gente está falando de um processo bastante burocrático e bastante longo. Né? Quando a gente fala em aprovação pelo Congresso Nacional de uma privatização, porque muitas privatizações não dependem apenas do governo federal. No caso da Eletrobras, um projeto de lei foi encaminhado em 2017 pedindo para o Congresso autorização. Absolutamente nada aconteceu. Na época, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não definiu nem relator. Isso depois, em 2019, foi repetido. Né? Então, já o governo Bolsonaro encaminhou um projeto de lei em 2019 que não foi apreciado pela Câmara de Deputados ou pelo Congresso Nacional. Foi apenas com a medida provisória que o presidente Bolsonaro levou em mãos para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado, evidenciando que essa era assim, uma prioridade dele, que as coisas começaram a andar. A gente teve autorização do Congresso para privatizar a Eletrobras apenas em 2021. Né? E a gente já está agora, como eu disse, né, protocolando na SEC e na CVM a oferta de ações em menos de um ano depois da gente ter realmente essa autorização do governo, do Congresso Nacional. Então, é um recorde. Né? A gente tem avançado demais. Por isso que eu faço questão de dizer, né, que a gente conseguiu realmente desenvolver uma tecnologia, entre aspas, né, uma forma, um processo muito positivo para conseguir avançar cada vez mais nessas privatizações. E veja, enquanto nós não conseguimos avançar nas privatizações diretas, né, por isso que eu faço questão de falar dos desinvestimentos. Nós avançamos demais. Quando você pega o governo Temer, né, onde se coloca, ele privatizou, na verdade, as privatizações das distribuidoras, né, que aconteceram em 2018, elas, na nossa conta, elas são consideradas como desinvestimentos, não como privatizações, porque, na verdade, elas eram subsidiárias de outras empresas, né, nesse meu exemplo, da própria Eletrobras. Então, se a gente for considerar isso, nós patrocinamos o maior programa de privatizações indiretas, né, ou desinvestimentos da história do Brasil. Como eu disse, 230 bilhões de reais. Né? A gente está falando de participações indiretas que todas essas estatais tiveram, né? De refinarias de petróleo, a gasodutos, até a distribuição de combustíveis. Então, teve realmente uma série de privatizações que aconteceram de janeiro de 2019 até agora. Fora todos os marcos, os marcos legais de infraestrutura que foram alterados. Quando a gente pensa no novo marco do saneamento básico, a gente fala de mais de 80 bilhões de reais que já foram garantidos em investimento em um setor que não conseguia atingir 10 bilhões de reais por ano. Quando a gente fala no novo marco de ferrovia, eu consultei hoje, só para ter certeza do último número, nós já recebemos de setembro de 2021, ou seja, de setembro do ano passado, até hoje, mais de 237 bilhões de reais de pedido de investimento por meio de autorização. Nós liberalizamos os mercados. Quando a gente fala no novo marco de telecom, que também foi feito em 2019, ele foi fundamental para a viabilização do leilão do 5G, que garantiu 170 bilhões de reais em investimento. Então, tudo isso foi feito ao mesmo tempo. A minha pergunta, no final das contas, secretário, não, é para objetivar. Eu quero saber o seguinte, no final das contas, as privatizações, eu não concordo, 3 anos e meio para fazer estudo de viabilidade de privatização é muito tempo, e eu falo isso com experiência de quem já fez alguns. A questão é, as privatizações não aconteceram, então, por falta de vontade no Congresso? O governo agiu no limite das suas capacidades. Salim Matar estava errado quando fez as queixas que fez, e, a partir de agora, a pergunta é, a partir de agora, o governo... não tem nada que o governo possa fazer sem o Congresso? O governo precisa do Congresso para tudo? Não tem nenhuma privatização que o governo possa fazer sem o Congresso? As maiores privatizações, Paulo, que é o que você está se referindo, elas exigem autorização do Congresso. Então, a Eletrobras, a gente não... As menores estão acontecendo. A gente já liquidou 2 empresas, está em processo de liquidação da terceira, tem mais uma com um decreto já publicado para início de liquidação, mas são as empresas pequenas, que é o que você vai dizer... A televisão estatal. Ela já está com os estudos em andamento. Então, lembrando o seguinte, nós estamos falando, é impossível a gente fazer tudo ao mesmo tempo. De novo, nós pegamos com mais de 200 empresas. Nós já eliminamos 50 nesse meio do caminho. Mas é evidente que o que você se refere são as grandes. Então, a Eletrobras, como eu disse, a gente teve autorização do Congresso no ano passado. Correios, os estudos estão prontos. Os estudos estão prontos dos Correios. O que falta? Autorização do Senado. Foi aprovado pela Câmara,
Se o Senado aprovar, a gente consegue mandar para o Tribunal de Contas da União os estudos no dia seguinte. Mas a gente não consegue fazer isso porque um dos pontos que o TCU avalia é se a gente tem autorização de privatização ou não. Então, por isso que é tão importante até essa oportunidade aqui de explicar, de realmente conseguir trazer para a população qual é o verdadeiro problema, para a gente conseguir avançar. Existem muitas pessoas no meio do caminho que podem dizer não, né? Tem muita gente com poder de veto. Então, é difícil a gente avançar. De novo, não é justificativa. Eu acho que o que a gente precisa é continuar insistindo, é trazer essa informação para todo mundo, mas olha o caso dos Correios, né? Os estudos estão prontos, só que a gente precisa de autorização do Senado. Tem uma resposta aí que o Diogo não pode dizer, porque ele é do governo e, obviamente, tem que ter muito cuidado com o que fala aqui. Mas eu posso dizer, eu fui do governo, sei exatamente do que eu estou falando aqui. Infelizmente, Paulo, nós temos uma parte do governo, sobretudo a ala militar, que é contra privatizações, uma parte. Não adianta que é contra. Você chegou onde eu queria, Salles? Não, tudo bem, mas é isso mesmo. Aí você tem uma parte do Congresso que é contra por ideologia e uma outra parte que é contra porque é ali que a turma rouba. Então, se você fechar as estatais, o cara, no dia que ele voltar para o governo, for governo, coisa assim, não tem onde roubar. Então, você tem ali um problema. Você tem uma parte que é ideológica, intragoverno e fora do governo. Você tem também uma certa burocracia permanente da máquina pública federal, que não é avessa a privatizações, ao contrário, tem uma visão corporativista da coisa, né? Então, o que acontece? Chega um grupo de políticos ou de pessoas que ocupam naquele momento cargos políticos, não necessariamente historicamente políticos, chegam a Brasília com o Bolsonaro e você até aprender onde apaga a luz, onde acende a luz, demora um tanto. A pessoa que sabe onde apaga a luz não quer acender a luz para você. Então, você tem que ter, de alguma forma, também uma visão nesse sentido. Eu digo isso porque eu mesmo, que sou um cara super liberal, e cheguei no Ministério do Meio Ambiente com a vontade de fazer as coisas, já tinha sido secretário antes, portanto, muita gente que não, ao contrário de outros que nunca foram governo na vida, eu já tinha experiência. Eu demorei 2 anos para fazer a privatização, na verdade, a concessão, né, de 4 parques nacionais. Parque, quer dizer, uma coisa é você fazer concessão de um parque, que deveria ser um negócio que você leva 2 semanas para fazer. Não tem nenhum grau de complexidade, zero. Demorou 2 anos, com toda a força que a gente fez para poder concessionar os parques. Cambará do Sul, Aparados da Serra, né, os parques lá, Canela, São Francisco de Paula, e foi feito agora a renovação de Foz do Iguaçu. 2 anos para fazer isso. Porque tudo no governo é assim, não nesse governo, em qualquer governo. Vai fazer um estudo, aí você tem que fazer uma licitação para contratar o estudo. Aí o cara que trabalha para você dentro do governo redige um edital da licitação para fazer o estudo, o edital não serve para nada, você tem que refazer todo o edital. Aí o edital é publicado, aí todo mundo faz impugnação. Aí a hora que sai o resultado do edital, você descobre que a empresa que ganhou, na verdade, era uma empresa que não sei o que lá. Bom, enfim, é muito difícil. O Brasil, como tem essa coisa de que você tem que proteger 8666 e tudo mais, você parte, ao contrário dos Estados Unidos, onde você mora e sabe bem, você parte da presunção que aqui no Brasil todo mundo é bandido. Então tudo, para você lavar a mão, tem 5 auditorias, tem 5 checagens. Né? Nos Estados Unidos não, você faz, toca, e se você for pego fazendo coisa errada, você está ferrado. Aqui é o contrário, todo mundo acha que os outros são bandidos, então você não pode fazer nada. Então é difícil mesmo. E a turma que entrou com o ímpeto liberal é uma turma que nunca tinha sido governo. Então, até você aprender, e o pessoal que você tinha, que já era governo, era contra a privatização. Então, é isso. Não pode precisar falar nada. Eu disse que faria a pergunta sobre a Eletrobras. Na verdade, o senhor já respondeu. Eu só queria deixar registrado aqui que parte desse processo foi atrasado por conta de militância política de ministros do Tribunal de Contas da União, nomeados em governos do PT. Tem também lá um ex-assessor do senador Renan Calheiros, nomeado pelo Senado. Só deixar muito claro, quem quiser mais informações sobre isso, recomendo a leitura publicada pelo site da revista Oeste.com sobre a interferência de ministros do TCU no processo da Eletrobras. Como eu estou de olho no relógio, secretário, para não exceder aqui o nosso tempo e deixar pergunta para todos, eu queria ir direto ao ponto da Petrobras. É um assunto que está na pauta, é um assunto, vamos dizer assim, que move algumas paixões de lado a lado. É possível
a gente sonhar com essa privatização da Petrobras? Claro, se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito. Se ele não for reeleito, a gente sabe que o principal adversário vai voltar à cena do crime. Como funciona o processo de qualquer estatal? Tá? A gente, na secretaria, só começa a avaliar a potencial privatização depois que aquela empresa ela é qualificada no conselho do PPI, né? O Salles conhece bem o processo. E isso é importante dizer porque, como a Petrobras é uma empresa de capital aberto, toda vez que a gente fala sobre a potencial privatização da Petrobras, é sempre bastante complicado, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, por isso que eu preciso dizer que os estudos, não existem estudos, isso só começa a acontecer depois que a empresa ela entra no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização. Isso dito, eu posso dizer a minha opinião com relação à Petrobras. Tá? E até um gancho importante, existe a Petrobras, né? Não sei se todos que nos assistem conhecem, mas existe uma empresa chamada PPSA. O que é PPSA? Ela é uma empresa que administra contratos que, na verdade, pertencem ao governo federal. Então, a PPSA mesmo ela não tem ativos relevantes. Tá? Quem tem é o governo, que são contratos no regime de partilha, onde algumas empresas ofereceram para o governo federal como um mecanismo. Em vez de pagar uma outorga ou só uma outorga, eles oferecem uma parcela do óleo que eles vão extrair no futuro daqueles campos para o governo. E a PPSA administra esses contratos de petróleo. E o que aconteceu agora é que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, ele já começou, né, como primeiro ato, ele já entregou para o ministro Paulo Guedes um pedido de qualificação da PPSA e, por consequência desses contratos de petróleo, no CPPI, o que já aconteceu. Inclusive, já foi publicada a resolução que permite à PPSA iniciar os estudos para a venda desses contratos de petróleo. Então, a lógica da venda desses contratos de petróleo e da própria Petrobras é muito parecida, porque, no final das contas, a gente fala de um recurso mineral finito, o mundo já caminhando para uma transição cada vez mais rápida, vários países já proibindo a comercialização de veículos a combustão, com motor a combustão, já a partir de 2030, então mercados importantes se fechando. A partir do momento que eu já tenho uma sinalização mundial, né, que a gente vai ter uma redução da demanda daquele determinado produto, que sentido faz nós continuarmos com esse produto para o governo federal? Nessa lógica do petróleo é nosso, parece que ele é nosso e para sempre será, porque a gente, o que o governo anterior exigia? Que a Petrobras fosse a operadora, ou que estivessem absolutamente todos os consórcios de exploração de petróleo. Qual foi a consequência? A Petrobras virou a empresa mais endividada do planeta. A partir do momento que ela não conseguia mais entrar naqueles campos de exploração, o que o governo começou a fazer? Parou de licitar. Parou de licitar. Se a Petrobras não pode entrar, eu não quero que ninguém entre. Resultado, nós perdemos mais de 200 bilhões de reais nesse meio do caminho, porque abandonamos a nossa riqueza debaixo do mar. Porque se a Petrobras não pode fazer parte disso, eu prefiro que ninguém faça. É de uma estupidez enorme, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? É realmente caminhar para o que o mundo está fazendo, mas valorizando os nossos ativos, trazendo realmente a iniciativa privada para garantir que essa riqueza vai ser explorada, mas de uma maneira inteligente, que é migrando, né? Salles aqui pode falar muito melhor do que eu, como a gente consegue canalizar, né, um recurso mineral finito, mas que já está em declínio, para novas tecnologias. O Brasil tem tudo para ser a maior potência mundial de energia verde. Aliás, tem tudo não, já é. Né? Não existe um outro país do porte do Brasil no mundo que gere mais de 80% da sua energia elétrica por fontes renováveis. Não existe, não existe. Então, nós já somos, com um recurso que pode ser proveniente dessa venda dos petróleos, a gente consegue avançar muito mais rápido. Essa é a nossa vocação. É isso, vamos lá então, já girando com mais velocidade aqui a nossa bancada. Rose. A senadora e candidata Simone Tebet declarou que é a favor das privatizações, mas não no caso da Petrobras, por questão de soberania nacional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A soberania nacional é interessante, né? Essa expressão é interessante. O que é a soberania nacional quando você fala, como você seleciona os produtos? De novo, quando a gente fala em matriz energética, a matriz elétrica ela está dentro da matriz energética. Né? Então, a matriz elétrica brasileira, a gente já
referência global, né? Como eu disse, mais de 80%, cerca de 85% da nossa energia elétrica é proveniente de fontes renováveis. Ok. Então vamos para a matriz energética, onde realmente o petróleo, os derivados do petróleo têm um papel relevante aqui no Brasil. A gente chegou onde chegou graças a uma disfuncionalidade enorme. Tá? Quando a gente vê qual é o maior consumidor, Rose, de derivados de petróleo, tá? São os veículos a combustão de baixa cilindrada, o nosso carro. Tá? E a gente usa muito carro porque a gente nunca se importou com as cidades brasileiras. Então vamos fazer um Minha Casa Minha Vida. O que você faz? Você cria guetos longe do emprego, você obriga aquelas famílias, né, a morarem onde não tem emprego, onde não tem segurança, onde não tem iluminação pública, onde não tem saneamento básico. E isso exige um deslocamento enorme, né, dessas pessoas para conseguir chegar nos seus empregos e tudo mais. Então, o que você vai fazer? Então a gente tem uma Petrobras pública para garantir o suprimento de derivados, porque a gente, na verdade, não fez o nosso próprio dever de casa, né, e abandonou as cidades, não tem transporte público de qualidade. É isso. Essa é a grande soberania nacional. E, de novo, os Estados Unidos não têm uma estatal de petróleo e, até onde eu sei, não falta gasolina por lá. Então, não é esse o motivo, pelo amor de Deus. O que a gente tem que ter é realmente uma visão de trazer novos investimentos para o Brasil, né, por meio do setor privado. A soberania nacional, ela existe quando há emprego. Não há maior soberania do que um país pujante, economicamente forte. Isso acontece quando você tem emprego. De novo, Vale. Você vai dizer que o minério de ferro era da soberania nacional e com isso você condena aquela riqueza toda a ficar com 15 mil funcionários? Ou agora, pós-privatização, que ela vale 60 vezes o que ela valia antes, né, com 100 mil empregos, eu acho que eu atendo muito mais o interesse do país com uma Vale privatizada, com uma CSN privatizada, com um sistema Telebrás privatizado, do que quando eles eram públicos. Sem dúvida. Paulo, então, uma questão final, vamos lá. Deixa eu botar pimenta nessa história, principalmente nessa questão de soberania nacional. Os chineses compram empresas energéticas no mundo inteiro, existe uma relação promíscua entre o setor privado e o setor público na China. O Partido Comunista Chinês controla direto ou indiretamente praticamente todas as grandes empresas no país, e eles estão comprando empresas de infraestrutura no mundo inteiro e utilizando elas, segundo eles próprios, como parte da estratégia de avanço dos interesses chineses pelo mundo. Como é que a gente impede que isso aconteça no Brasil? Paulo, essa é uma excelente pergunta. Da mesma maneira que a gente está fazendo com a Eletrobras. No caso da Eletrobras, nós não estamos vendendo a Eletrobras para um grupo. Existe uma regra que define que a participação máxima de qualquer grupo econômico é de 10%. Então, no caso do governo chinês, mesmo que ele venha com várias empresas que sejam estatais, tá? No final das contas, cada uma compra um pouco, mas o somatório delas não pode exceder 10%. Então, você cria o que se chama de uma corporação. 70% das empresas de energia do mundo, das grandes empresas de energia do mundo, são em formato de corporation, nesse formato de corporação com capital pulverizado. Você não tem um controlador definido. Então, o que vai acontecer com a Eletrobras pós-privatização? Ela será uma empresa genuinamente brasileira, com capital pulverizado na Bolsa de Valores. Então, com isso, ela não passa a pertencer à empresa A, B ou C, e nem ao chinês e nem a ninguém. Ela tem capital pulverizado. Então, esse é um mecanismo que garante realmente esse ponto que de preocupação que você levantou. Secretário Diogo Macorde, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco presencialmente nessa entrevista. Um ótimo trabalho. Obrigado pela oportunidade e sigamos em frente. Acho que a gente tem excelentes entregas nos próximos meses dentro da agenda de privatização. É isso. Rose, hora do quê? Daquele quadro? Sim, a internet não esquece e nós também não. E essa semana teve gente que falou demais. Acompanhe. E hoje, Paula, e até eu peço uma dica, assim, como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele? Ah, ainda são a favor dele? Não lido mais. Você não se relaciona mais? Não. Na sua família existe alguém? Não, na família do meu sócio tinha alguns, mas já mudaram. Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos.
que eu não consigo me relacionar, assim. Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos. Ou porque é um escroto, ou porque é burro. Eu não... E já está demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio que Rote, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Quando o Brasil foi comunista? Em que momento? Muito bem, adelante. Eleições. O Datafolha divulgou nessa semana mais uma pesquisa. Segundo o Instituto, nem seria necessário ter eleição. O ex-presidente Lula venceria no primeiro turno com incríveis 54 pontos, 21 a mais do que Jair Bolsonaro. O petista, vale lembrar, não pisa na calçada há muito tempo. Quando pisa, é cumprimentado por 6 pessoas, como disse recentemente Fernando Haddad. Aliás, Haddad seria o presidente do Brasil se o Datafolha estivesse certo em 2018. Antes de girar aqui a nossa bancada, eu vou pedir para a nossa produção algumas imagens da pesquisa Datafolha de 2018 a que eu me refiro. Temos, vamos lá, essa publicada pelo portal UOL. Bolsonaro perde todos os cenários de segundo turno. Ciro vence Haddad. E também temos mais uma, Bolsonaro perde de Haddad por 45-39 no segundo turno. E ali embaixo ainda diz que o então candidato do PSL seria derrotado por Ciro e até por Geraldo Alckmin. Vou começar então aqui, essa é mais uma versão da mesma pesquisa. Vou começar então com você, Ricardo Salles. Isso que você acabou de ler aqui. O Lula não vai em lugar nenhum, né? Todo lugar que ele vai precisa ser controlado. Teve aqui na Unicamp, em São Paulo, o segurança dele, aliás, é engraçado, né? Ele é desarmamentista, mas os seguranças dele andam com submetralhadora. Então o sujeito sacou a submetralhadora, é uma vergonha. Quer dizer, você ter um segurança que é do GSI, um funcionário público, sacando uma submetralhadora em cima de famílias que estavam de verde e amarelo protestando contra o Lula. Ele não é democrata? Qual o problema de receber protesto? Agora, isso mostra que ele, para ir na praia, tem que fechar a praia. O Bolsonaro vai de jet ski, pula no meio das pessoas, não acontece nada. O Lula vai na Unicamp e não consegue falar. O Bolsonaro viaja o Brasil inteiro, tem gente lá para recebê-lo. Claro, tem gente contra? Tem gente contra, faz parte, a democracia é assim. Mas Bolsonaro vai de forma espontânea e o Lula só vai de maneira controlada. Paulo Figueiredo, vamos lá. Queria falar de duas coisas. Primeiro, comentar a questão da Paula Carosella, não sei como é que fala o nome dela corretamente. Carosella? Ok, então tudo bem. Só dizer para ela assim, que ela está perguntando onde é que tem comunismo. Ela é argentina, né? Sim. Ela é argentina? Sim. Não sei, assim, talvez se ela voltasse à casa dela e visse que metade da população do país dela está passando fome, de um governo que se autodeclara socialista, não sei, talvez ela tivesse uma pista de o que é, contra o que nós estamos lutando, né? Segunda coisa, essa tendência, eu achei interessante chamar a atenção para isso, porque no ano passado, final do ano passado, um instituto aqui chamado Generation Lab publicou uma pesquisa perguntando assim, para jovens estudantes, tá? Se eles, para republicanos e democratas, republicanos de direita e democratas de esquerda, né? Se você iria num encontro, num date, você sairia num encontro romântico com uma pessoa de direita, 71% dos democratas disseram que não. 31% dos republicanos disseram que não sairiam também com a pessoa de esquerda. Aí, olha que coisa impressionante. 37% dos democratas diziam que não seriam amigos, não teriam amigos de pessoas de direita. E contra 5% dos republicanos. E 30% dos democratas sequer trabalhariam para uma pessoa de direita, contra 7% dos republicanos. Então, assim, esse chamado a esquerda, o grupo da tolerância, eles são os mais intolerantes do mundo. O que essa moça está falando, que deveria resumir as coisas que ela entende, que é cozinha, não por ser mulher, porque tem homens também bons, antes que me chamem de sexista, tem homem muito bom na cozinha, eu adoro cozinhar, talvez não tão bem quanto ela, mas, assim, o que ela precisa entender é o seguinte, ela reflete uma intolerância
muito grande, uma intolerância gigantesca que a esquerda hoje tem com a direita, a ponto de que nós estamos vendo a opinião de essas pessoas defendendo que as pessoas direitas devem ser caladas. Então, assim, é um movimento como um todo. Depois eu falo do Datafolha, deixa vocês falarem aí, porque senão eu fico falando demais. Sobre a Paola, eu queria citar uma frase que o Augusto sempre fala, que eu levo para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal. Democracia é a convivência dos contrários. E o que muito assusta é realmente essa agressividade do pessoal da esquerda. Tudo bem, você quer comentar os números do Datafolha? Só queria reforçar aqui que não se trata de desqualificar o Instituto. Muita gente depois vai pegar no pé. Olha, vocês estão falando mal do Datafolha. Não, eu vou desqualificar o Instituto. Você vai entender não, onde eu quero... vou. Não, você vai entender onde eu quero chegar. São vários institutos. Você tem hoje praticamente uma pesquisa ou mais por dia, uma a cada 2 dias. E aí é como um supermercado. Você vai passando na prateleira e você pega o número que você quiser. O que chama especialmente a atenção nessa pesquisa são os 21 pontos de dianteira do Lula e os 54 pontos que ele marca lá na frente. Ou seja, realmente não precisa ter eleição se o cenário for esse. E aí nós estamos falando de um candidato que não sai na rua, cujos aliados são ex-detentos, um partido que totalmente tem uma biografia totalmente enxovalhada. Então como é que você tem 54% da população brasileira, não tem o quê? 150 milhões de eleitores? Alguém me corrige se eu estiver errado. 54% é muita coisa, gente. Não tem, esse número está errado. E aí, desculpa, não parece estatística, parece torcida. Diga, Paulo. Não, olha só, primeiro deixar claro aqui as coisas. O Datafolha é do Grupo Folha, do mesmo grupo do UOL, do mesmo grupo da Folha de São Paulo, que são veículos de militância de esquerda, pô. Então não dá para você acreditar, existe um conflito de interesses evidente. Eles fazem campanha para o Lula e campanha contra o Bolsonaro desde que o Bolsonaro assumiu. Isso é evidente. Leiam as manchetes da Folha e do UOL, vejam quem são todos os colunistas do UOL, só tem colunista de esquerda, é o mesmo grupo. Então, desculpa, uma pessoa acreditar no Datafolha hoje em dia é brincadeira. A outra coisa é o seguinte, é credibilidade. Credibilidade você constrói conforme você vai fazendo as coisas e acertando o resultado que você fala. Os institutos já tiveram credibilidade. Só que ultimamente eles só erram para a esquerda. Ele mostrou, tá aí, tá, o espectador acabou de ver o que esses institutos diziam da eleição passada. Então Bolsonaro não ganhava em nenhum cenário. É muita cara de pau. Aí vai chegando perto das eleições, eles fazem que um amigo meu chama de aterrissagem forçada na realidade. Aí eles vão falar assim, a gente tá mentindo muito, precisa começar a mentir um pouco menos. Vamos parar, vamos mentir um pouco mais perto da margem de erro. Ora, aqui nos Estados Unidos, eu vou dizer para vocês, a CNN, que é outro grupo militante de esquerda, a CNN publicou uma pesquisa às vésperas das eleições americanas, na mesma semana, dizendo que o Joe Biden ia ganhar com 13 pontos de vantagem do Donald Trump. 13 pontos. Só para você ter uma ideia, a última vez que alguém tinha ganhado, um presidente de um partido ou de outro, tinha ganhado a eleição americana com 2 dígitos de vantagem, tinha sido o Ronald Reagan, na década de 80, numa eleição que foi histórica para os Estados Unidos. E eles acharam que o Joe Biden, que não saía de casa, não conseguia fazer um evento igual o Lula, que ele ia ganhar com 13 pontos. No final das contas, com toda a roubalheira, que hoje já ele ganhou com 4,5 pontos. Então, assim, e a outra coisa é contraste, é o que você falou, Silvio. Você tem um monte de pesquisa. Todas elas não podem estar certas ao mesmo tempo. Uma pesquisa que mostra que eles estão em 3, 4 pontos de diferença, e outra que mostra que ele tem 250 mil pontos de vantagem, alguma tem que estar errada, as duas não podem. Então, eu acredito nas pesquisas. Que pesquisa que você acredita? Que instituto? Pô, você vai acreditar numa Datafolha hoje, em 2022, desculpa, mas você não é a faquinha mais afiada da gaveta, né? E aí sempre vai ficar aquela pergunta para quem está nos assistindo, né? Você já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa? Datafolha já telefonou para você? Já bateu na sua porta? Pessoal, olha só, olhando ali para o relógio, a gente tem aí uns 30 segundinhos para cada um para considerações finais. Salles. Bom, sempre lembrando aqui, prazer estar aqui no programa com vocês mais uma vez, mas eu vou mandar aqui um abraço para essa moça argentina, como disse o Paulo, se ela quer saber onde é o comunismo, vai lá no país dela. E se os brasileiros quiserem saber como é que é, vota no Lula para ele ter 54% mesmo, que aí a turma vai virar Argentina rapidinho. É isso aí. Rose. Não, lembrando que esse índice ainda vai aumentar, que faltaram os 2 pontinhos do Dória, né? Que eles vão jogar para a próxima vez. Chacoalhou completamente o cenário eleitoral. Paulo, para a gente se despedir, porque já estou vendo aqui, ó, os tweets já estão chegando, as mensagens de quem fez esse programa com a gente.
Não, eu já falei demais, eu quero ver os tweets e deixar o pessoal participar. É isso aí, produção. Vamos lá? A hora mais bacana desse programa, você que fez os 62 minutos com a gente. Na tela, vamos lá. Girando aqui a primeira mensagem da Rosângela. Todos os togados desrespeitam a nossa Carta Magna solenemente. O pessoal pega no pé do Supremo Tribunal Federal. Por que será, hein, Rose? Vamos lá, o próximo é seu. Por que será? Mensagem... Clarice Verônica, já peguei o programa mais pro final e gostei do que ouvi. Canoas, Rio Grande do Sul. Grande abraço para os gaúchos de Canoas. Paulo Figueiredo. Sandra Lima, voto impresso com escrutínio público. O pessoal não só está pegando no pé do STF, mas como está todo mundo muito desconfiado do sistema eleitoral brasileiro, para desespero dos nossos iluministas. Subiu mais um na tela. Quer ler um tweet, Ricardo Salles? Vamos lá, Juscelino Silva. Ótimo programa para fechar a noite de domingo. Não percam nunca. Ainda dá tempo? Tenho mais um minuto. Magali Jorge, Desgratidão. Programa fantástico. Na medida correta, 62 minutos de jornalismo real. Mais um, Rose. Sônia Soares, tenho assistido o programa desde a estreia, está cada vez melhor. Já não consigo ficar sem o resumo das notícias da política da semana com tanta competência. Parabéns a toda a equipe. Obrigado, Sônia. A Terezinha Prado está dizendo boa noite, São Paulo capital, aqui na nossa sede. Paulo Figueiredo tem mais um aí, ó. Evilásio Santos de Souza, o principal é o eleitor se lembrar de quem está atrasando o país na hora do voto. É verdade, senão virar a Argentina lá da Paola Carosseia. É isso aí. Para amarrar, o último vem da Bene, o Pacheco. Ela se refere ao Rodrigo Pacheco. A gente falou muito sobre ele no programa passado. Pertence à mesma escola do Alcolumbre de engavetamento. Dá tempo? Tem mais um? Dá. Olha, ainda tenho mais 20 segundos. Vamos lá. Na tela, o último. Clerande Valeriano, aqui na minha Bahia é impossível cobrar os nossos senadores, pois todos os três são de esquerda. Otto Alencar, Ângelo Coronel e Jacques Wagner. Nossa senhora, hein? Que lista, hein? Que lista. Meu amigo Paulo Figueiredo, até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado a todos, especialmente ao Ricardo Salles e a você que está nos assistindo. Ricardo Salles, muito obrigado. Imagina, Casa é sua, venha sempre. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado. Vamos embora, Rose. Vamos, obrigada, Ricardo, pela presença. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigado a você pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Um ótimo finalzinho de domingo. A gente se vê na semana que vem. Até lá.